Paz de Cristo, bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu irmão. Em Cristo, para você, meu amigo, né? E hoje a nossa meditação vai ser baseada numa pergunta que foi feita em sala de aula durante essa semana e ela está pautada, essa pergunta, essa indagação, esse questionamento, no que vem acontecendo na região sul do Brasil, nos nossos irmãos lá do sul que estão passando por uma catástrofe de fenômeno meteorológico, fenômeno climático, né? E eu resolvi fazer esse vídeo, né, justamente por causa dessa pergunta que se Deus está castigando a região sul, os nossos irmãos do sul, em função do seu pecado, da sua idolatria, em suma. E eu resolvi fazer justamente esse vídeo para trazer alguns esclarecimentos para que a gente não caia no delírio místico. O que é o delírio místico? O delírio místico é aquela pessoa que tudo ela atribui a Deus, ao diabo. Ela não analisa os fatos de maneira sensata e equilibrada e entender que Deus deu liberdade ao homem para agir. Apesar de Deus ele ter o controle de tudo, né, nas suas mãos, ele não interfere nesse processo das relações humanas sempre. Há momentos em que ele vai interferir, mas ele vai deixar o homem viver de acordo com aquilo que ele fez o homem, né, para que ele vivesse, chamado liberdade, livre-arbítrio. Então, o que acontece? A gente vê um fenômeno meteorológico sugêneres acontecendo no Sudeste, né? O melhor órgão no Brasil para explicar isso se chama INEP. E ele já emitiu uma nota explicando por que isso está acontecendo na região sul. O Brasil ele é dividido em várias regiões, a região norte e nordeste, né? No centro, o centro-oeste e o sudeste, e embaixo a região sul, a região sul. E aí a primeira coisa que a gente tem que entender é que as nuvens elas vêm da Antártica, na região sul, se formam lá as nuvens de chuva e vêm caminhando de baixo, né, para cima, até onde elas chegam aqui no sul do Brasil, depois vai caminhando para o sudeste e assim se dissipando. Ou quando não, os ventos jogam ela para o mar, ela vai dissipar no mar. Só que essas nuvens de chuvas, elas vêm se acumulando e elas estão estacionadas ali exatamente no estado do Rio Grande do Sul por dois fatores. O primeiro fator ele vem da região nordeste, aliás, na região norte, que são fortes ventos úmidos que sopram da região norte para a região sul. E no centro, entre a região norte e a região sul, no centro, existe uma massa quente de ar muito grande. Então, esses dois fatores fez com que essas nuvens de chuva estacionassem exatamente na região sul do Brasil e dissipassem de uma forma exponencial ao ponto de alagar os dos 497 municípios da região sul, 401 praticamente estão debaixo de água, né? Estão debaixo de água. E praticamente quase todo o estado foi alagado. E esse fenômeno, ele é um fenômeno atípico, é um fenômeno que nunca aconteceu, sobretudo porque ele é potencializado por outro fator, que se chama o El Niño, né, que é o aquecimento, tem a ver com aquecimento global. E todos esses fenômenos, ele está associado à intervenção do homem em de várias situações, né, aqui nesse planeta que a gente mora, né? O lançamento de determinados tipos de gases que destroem a camada de ozônio, né? A própria poluição dos mares, né? A intervenção do homem até num ciclo de um rio, né? Criando barreiras, criando
né? Nós sabemos que no sul tem muitas contenções de barreiras hidrelétricas, né? Então todo tipo de intervenção que o homem faz na terra, na água, né, no mar, né, no ar, todo esse tipo de intervenção, ele acaba refletindo, né, na questão meteorológica. Então nós percebemos que esse fenômeno ele tem muito mais a ver com a intervenção do homem do que propriamente com a mão divina, né? Por quê? Quando nós pegamos o livro de Gênesis, no capítulo 18, no versículo 23, que eu vou ler para os irmãos, vou ler para você, diz o seguinte: Abraão perguntando a Deus, né? Será que vais destruir o justo com o ímpio? Será que vais destruir o justo com o ímpio? Uma das características, um dos atributos de Deus é que ele é justo. E Deus, sendo justo, ele não vai cometer injustiça, né? E tudo que o homem coloca a mão, ele traz consigo a sua natureza pecaminosa, né? E a vida ela é feita de escolhas, né? O certo e o errado, o bom e o mal. Esse dualismo ele sempre é colocado diante de nós. Até na nossa vida profissional, né? Se alguém vai construir alguma coisa ali, ele vai fazer é uma pesquisa científica, né, um estudo científico, para que possa fazer aquilo, e muitas vezes, a princípio, pode até mostrar que não, mas com o tempo isso pode trazer algum tipo de reflexo. Então, assim, Deus não é injusto. Deus ele não é injusto. Deus ele é justo. E, infelizmente, o que está acontecendo na região sul do Brasil, ele é fruto da intervenção do homem no clima, né, do nosso planeta. E, e não tem nada a ver com a questão do juízo de Deus sobre aquela região. Na realidade, o juízo de Deus ele tem muito mais a ver com uma questão escatológica, né? Descrita nos livros de Apocalipse, que a gente chama de parousia, né? Que são os estudos escatológicos que têm a ver com as questões do fim do tempo, porque tudo que tem início vai ter um fim. Então, o fim de tudo se converge para a volta de Cristo e para o cumprimento das questões escatológicas que, nos dias de hoje, são muito evidentes. Eu acredito piamente que nós estamos vivendo os últimos momentos da nossa civilização, né? Nós estamos praticamente vivendo, né, a dispensação da graça, mas culminando para o fim de todas as coisas. E, e é fato que isso vai acontecer. Não é porque é, não é porque Deus é mau ou Deus é... Não, vai acontecer porque tem que acontecer, né? Porque toda a história ela tem que ter um fim. Então, isso nos desperta para duas questões. Para entender que Deus é justo e ele não comete injustiça. E como a oração de Abraão, né, quando ele questiona Deus se Deus ia destruir Sodoma e Gomorra juntamente com o justo, é claro que Deus não fez isso, né? E, e Deus ele não interfere nesse processo das convivências humanas todo sempre, né? Deus ele tem o controle de todas as coisas na sua mão. Porém, Deus deu o livre-arbítrio ao homem. Então, nas convivências entre dos homens, né, Deus ele não intervém de maneira compulsória, não. Deus intervém em determinados momentos, mas o que a gente está vendo na região sul é justamente fruto da intervenção do homem. O homem tem, e em detrimento disso, né, o clima, né, ele, ele tem se alterado e acabou criando esse fenômeno que é um fenômeno sui generis, que é a primeira vez que acontece na história, né, do estado do Rio Grande do Sul, né, esses ciclones, esse tipo de fenômeno, que ele é derivado
de um, de um vento úmido que sopra do norte para o sul, da alta temperatura na região centro-oeste e sudeste, e as nuvens que são formadas na Antártica e se locomovem, se locomoveram para a região sul do Brasil, e ali estacionaram e se dissiparam e acabou inundando toda aquela região. Mas em suma, que Deus possa te abençoar, compartilhe esse vídeo, para que ele possa trazer elucidação para algumas pessoas que muitas vezes elas se deixam levar pelo delírio místico. O que é o delírio místico? É um termo da psiquiatria, que são aquelas pessoas que atribuem tudo ao diabo e a Deus. Irmãos, nem tudo é o diabo e nem tudo é Deus. Até porque Deus nos deu um presente muito maravilhoso, que é o livre-arbítrio. E lidar com o livre-arbítrio requer responsabilidade. Se não requeresse responsabilidade, o homem não teria pagado pelo seu erro quando optou em comer, né, o fruto da árvore do bem e do mal. Então, é um exemplo claro de que Deus ele nos deu esse presente. E lidar com o livre-arbítrio requer escolhas, e escolhas, né, têm consequências. Né? Então, que você possa usar bem a sua liberdade, possa usar bem o livre-arbítrio, escolher sempre pelo caminho certo, caminho de Deus, né, pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um ótimo dia para você.